Aí, qual que é o grande eis da questão? Vamos lá. Eu falei pra você que esse cara ele é um iniciado de uma seita. Existem milhares de seitas por aí, tá? Você conhece a seita ainda porque é conveniente. Mas, cara, eu vou sem brincadeira, eu acho que existem umas 40 seitas. Conhecidas pelo todas umas 2, 3. Mas existem umas 40 seitas. Então, praticamente, o que acontece? Ele foi iniciado, você vê pela última imagem direita aí, tá? E aí, através do início dele, ele foi pra caverna, encontrou esse guia dele lá espiritual. E aí, a coisa começou a ficar estranha. É aí que eu queria chegar pra você. Eu não falando guia espiritual. Ele começou a questionar. Porque ele começou a cair em contradição com o Paulo Wolff. Ele achou que era um lugar de grande avanço tecnológico, um lugar de grandes maravilhas, porque a primeira impressão fica conta, né? Então, o cara ficou maravilhado com isso. Só que ele começou a ver que não era bem isso. Que esses seres estavam se refugiando. É como se fosse um refúgio. E não simplesmente uma oitava maravilha do mundo. Era um refúgio. E ele começou a questionar. O cara é questionador. Ele mesmo disse no livro dele que ele é um questionador. Então, o cara começou a se questionar. E num certo momento, ele levantou um pedaço de ferro para poder bater nesse guia espiritual. E o guia espiritual falou pra ele assim: lembre-se do Irã Bif. Antes do cara levantar para ele correr pro famoso guia espiritual dele aí. Quando eu falei a série, não é à toa. E aí, o que é o tal do Irã Bif? Irã Bif é o. Assim, tem três referências profundas na Bíblia. Primeiro, o rei de Tiro, como Irã Bif. Nós temos o que é o conselheiro do rei de Tiro, que foi o cara que modelou e arquitetou o templo de Salomão, também era Irã Bif. E nós temos aquele que, na época de Nimrod, de Tubal-Caim, que foi o primeiro construtor, Irã Bif. Então, esse cara, eu não sei se esse cara era imortal, o que aconteceu com esse cara, mas ele tá presente na Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Em datas bem longas. Ou é a mesma pessoa, ou simplesmente alguma descendência com o mesmo nome. Não faço nem ideia. Esse cara viveu 2000 anos, não faço nem ideia. E esse cara, inclusive o filme Homem de Ferro é a retratação de Irã Bif, tá? Homem de Ferro e Irã Bif é a mesma coisa. Depois eu posso tirar um tempo de explicar isso aí. Então, praticamente, o cara ficou bem na vida com esse guia espiritual. Aí não lembra esse do Irã, porque o Irã Bif foi no segundo mundo e voltou. Foi um dos poucos que foi e voltou. Aí, pra poder encorajar o cara a continuar descendo, porque o cara chegou a um certo ponto que ele começou a entender que tinha um inferno ali. Ele desceu, viu as maravilhas, cogumelos, maluquices. Aí chegou a um certo ponto que ele desceu tanto. Ele falou: peraí, tem coisa errada aqui. É como se a realidade fosse deixando de existir. Meu coração, por ter matado, parou de bater. Eu não posso continuar nessa situação loucura. E aí o guia queria que ele continuasse. E ele falou assim: não vou continuar. Porque ele ia querendo meter a porrada no guia espiritual. Aí pediu desculpas, não sei o quê, porque o cara retratou o conhecimento antigo. Só que aí chegou um certo ponto que esse cara, ele começou a bater de frente com o guia e não arredou o pé. Ó, aqui pra baixo aqui é um abismo, um buraco negro, não consigo ver o que tá no fundo, é algo que tá me deixando tremer o meu corpo. E não sei o que, no final das contas, o guia espiritual dele jogou ele no poço. Olha que delícia, guia espiritual, um grande ser evolutivo reluzente de luz, porque ele é retratado como um ser de luz, jogou ele no buraco. E aí, de repente, o outro cara, que é o amigo dele, recebeu os manuscritos dele, da viagem que ele fez, porque ele tava montando tudo. E aí, olha que coisa interessante, o amigo dele recebeu os manuscritos dele e disse ter conversado com o espírito do cara. Só que olha só, olha o que esses caras não pensam. O cara foi jogado no abismo e aparece um fantasma, né? Tá entendendo a história? Então o cara foi iniciado numa seita, percebeu a merda que fez, porque tava vivendo lá, ele descobriu que existe um inferno, né? Acho da pior maneira possível, e ele ficou com o pé da vida com esse ser. E aí o que ele fez? Ele queria ir embora, você foi lá e jogou ele no buraco. Aí, pra poder maquiar a história, pra não falar que o guia espiritual jogou ele ao Abaddon, a dimensão mais terrível que existe, simplesmente falou que ele voltou espiritualmente, que ele conseguiu encontrar a verdadeira luz, a verdadeira relucência de conhecimento, e que ele voltou não mais como homem, mas como ser espiritual. Sendo que uma das últimas imagens, ó, parte 315 no livro, faltando 70 páginas pra acabar, olha que coisa interessante, o guia espiritual joga ele no abismo. Então, você consegue entender a lógica? Não tem lógica, é simples assim, não tem lógica. Então o que acontece? Pra você poder entender, tá? Esse cara simplesmente foi ao Hollow Earth, e ele não gostou do que viu. A grosso modo, de maneira simples e prática de entender, ele não gostou. Primeiro momento ele ficou relumbrante, não sei o que, animais, né? Mas quando ele começou a investigar direito, o cara não gostou do lugar. Aí esse cara falou o seguinte: você estará obrigado a fazer um juramento de sigilo, que esse espiritual falou. Você é obrigado a não contar o que você viu aqui. Juramento de sigilo. O espiritual falou isso com ele. Aí simplesmente parece que ele não quis concordar com o sigilo.